Era uma madrugada de verão em Long Island, no dia 28 de junho de 1993. O que começou como uma patrulha rotineira da Polícia Estadual de Nova York rapidamente se transformou em uma perseguição em alta velocidade que mudaria para sempre a história criminal daquele estado. Dois policiais notaram uma caminhonete Mazda branca circulando pela Southern State Parkway, sem a placa traseira. Era uma infração de trânsito banal, algo que acontece centenas de vezes por dia em qualquer rodovia americana. No entanto, o motorista não parou quando as luzes de emergência foram acionadas. Ele acelerou, iniciando uma fuga desesperada que durou cerca de 20 minutos e terminou de forma abrupta em uma colisão violenta contra um poste de luz na região de Mineola. Quando os oficiais se aproximaram do veículo acidentado para prender o condutor, eles não foram atingidos apenas pela fumaça do motor ou pelo cheiro de borracha queimada. Havia algo muito mais perturbador no ar. Era um odor pesado, doce e pútrido, que qualquer policial experiente reconhece imediatamente como o cheiro da morte em estágio avançado. No compartimento de carga da caminhonete, escondido sob uma lona azul velha e amarrado com cordas desgastadas, estava o corpo de uma jovem. Ela seria identificada mais tarde como Tiffany Bresciani, uma mulher de 22 anos que trabalhava em Manhattan. Ela foi a última peça de um quebra-cabeça macabro que estava sendo montado silenciosamente, sob a indiferença de todos, há pelo menos 4 anos. O homem algemado ao volante não parecia, à primeira vista, um vilão saído de um filme de terror psicológico. Joel Rifkin era um sujeito de aparência comum, quase patética em sua mediocridade. Com seus óculos grossos, cabelos levemente desgrenhados e uma postura curvada, ele exalava uma timidez que beirava a invisibilidade social. Rifkin trabalhava como jardineiro autônomo, um homem que passava seus dias cuidando de gramados e podando arbustos em bairros suburbanos tranquilos de classe média. Aos 34 anos, ele ainda morava na casa da família em East Meadow, dividindo o teto com sua mãe idosa e sua irmã. Para os vizinhos, ele era apenas o Joel desajeitado, um homem quieto que nunca causava problemas e que parecia incapaz de qualquer ato de agressividade. No entanto, por trás daquela fachada de timidez e isolamento, escondia-se o assassino em série mais prolífico da história de Nova York. A verdadeira escala do horror só começou a surgir durante o primeiro interrogatório. Com uma calma perturbadora, quase como se estivesse recitando uma lista técnica de suas tarefas de jardinagem, Rifkin começou a falar. Ele não confessou apenas o assassinato da mulher encontrada em sua caminhonete. Ele confessou 17. 17 vidas ceifadas sistematicamente entre 1989 e 1993. A polícia, que inicialmente acreditava estar lidando com um crime isolado de um homem em pânico, percebeu com choque que tinha em mãos um predador metódico. Ele operou sob o nariz das autoridades por 4 longos anos, espalhando corpos por diversos distritos sem nunca ter levantado uma única suspeita séria. Para compreender como Joel Rifkin conseguiu agir por tanto tempo sem ser capturado, é preciso mergulhar na atmosfera da Nova York daquela época. No início da década de 90, a cidade era um cenário de criminalidade desenfreada e tensões sociais latentes. A epidemia de crack devastava bairros inteiros e as taxas de homicídios batiam recordes anuais. Em meio a esse caos urbano, mulheres marginalizadas desapareciam rotineiramente. Para a sociedade e, tragicamente, para grande parte do sistema de segurança pública na época, essas mulheres eram invisíveis. Seus desaparecimentos raramente ganhavam as manchetes dos jornais. E foi nesse vácuo de indiferença e preconceito que Rifkin encontrou seu terreno de caça perfeito.
Antes de continuarmos a explorar os detalhes desse caso sombrio, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A semente dessa escuridão, no entanto, foi plantada muito antes daquela perseguição em Long Island. A história de Joel é marcada por um profundo isolamento que começou na infância. Adotado ainda bebê, ele cresceu em um ambiente familiar estável. Mas o mundo exterior foi cruel com ele. Joel sofria de dislexia severa, em um período em que o suporte para dificuldades de aprendizado era escasso, o que o tornou um alvo constante de bullying na escola. Ele era ridicularizado por sua falta de coordenação e por sua extrema dificuldade em fazer amigos. Joel era o eterno excluído, o jovem que observava a vida passar através de uma redoma de vidro, cultivando um ressentimento silencioso que, com o tempo, se transformaria em algo muito mais letal. Essa desconexão emocional profunda impediu-o de formar laços humanos genuínos, criando o solo fértil para as fantasias violentas que ele eventualmente começaria a realizar de forma sistemática e impiedosa. A transição das fantasias perturbadoras para a realidade sangrenta ocorreu de forma definitiva no ano de 1989. A primeira pessoa a cruzar o caminho letal de Joel Rifkin foi Heidi Bausch. Ele a encontrou nas ruas movimentadas de Manhattan, um território que logo se tornaria seu campo de busca frequente. Após o ato inicial de violência cometido na privacidade de sua própria residência, enquanto a mãe estava fora, Rifkin enfrentou o desafio logístico de ocultar o crime. Com uma frieza que desafia a compreensão humana, ele decidiu desmembrar o corpo da jovem. Removendo a cabeça e as pontas dos dedos, ele acreditava estar apagando a identidade de Heidi para sempre. Os restos mortais foram espalhados por diferentes localizações geográficas, incluindo o rio East e Nova Jersey. Essa tática de dispersão visava confundir tentativas de ligar as peças do crime e funcionou por muito tempo. Durante anos, Heidi permaneceu como uma desconhecida nos arquivos policiais, um corpo sem nome enterrado sob a burocracia, enquanto apenas Rifkin guardava o segredo sombrio de quem ela realmente era. O método de operação de Rifkin baseava-se em uma premissa cruel e profundamente oportunista. Ele focava quase exclusivamente em trabalhadoras do sexo das zonas mais degradadas da metrópole. Sua escolha era uma estratégia calculada para manter seus crimes longe dos radares policiais. Rifkin compreendia que essas mulheres viviam à margem da sociedade e que seu desaparecimento dificilmente geraria um alerta imediato. Aproveitando-se do estigma social que cercava a prostituição na época, ele garantia que suas ações permanecessem no anonimato. Para Rifkin, as vítimas não eram seres humanos com histórias e sonhos, mas meros objetos descartáveis em um jogo perverso de dominação. Essa desumanização sistemática era o motor que impulsionava sua busca incessante por uma nova presa, sempre que o impacto da morte anterior começava a se dissipar em sua mente deturpada. O aspecto mais inquietante era sua bizarra vida dupla. Durante o dia, Rifkin era o retrato da normalidade suburbana. Como jardineiro autônomo em Long Island, ele circulava por bairros tranquilos, cuidando de gramados e conversando sobre o clima com os clientes. Como o filho quieto que vivia com a mãe e a irmã, mantinha uma rotina doméstica inquestionável. No entanto, ao anoitecer, o jardineiro pacato transformava-se no predador metódico que percorria quilômetros em busca de sangue. Essa dualidade permitiu que ele evitasse a captura por 4 longos anos. Enquanto a polícia encontrava corpos abandonados em rodovias, ninguém conseguia conectar aqueles atos de barbárie ao homem tímido e desajeitado que cuidava meticulosamente da vegetação da vizinhança, fundindo-se perfeitamente à paisagem urbana da região. Dentro da residência em East Meadow, o horror estava escondido no porão.
O local tornou-se um santuário macabro para suas atrocidades, onde Joel guardava o que chamava de troféus. Eram pertences pessoais das vítimas, bolsas, joias baratas, peças de roupa e documentos de identidade. Guardar esses objetos permitia que ele revivesse mentalmente cada um dos assassinatos, mantendo uma conexão doentia com as mulheres muito após elas terem partido. É aterrorizante imaginar que, enquanto sua mãe e sua irmã descansavam no andar de cima, Joel estava no subsolo, cercado pelas lembranças de 17 vidas interrompidas. A casa fora transformada em um museu privado de sua própria barbárie, um arquivo físico de mortes colecionadas sob o teto de uma família comum que nada suspeitava. Apesar de Rifkin tentar transformar essas mulheres em meras estatísticas, cada uma delas possuía uma identidade vibrante que foi injustamente apagada. Vítimas como Barbara Jacobs, Mary Ellen DeLuca e Yun Lee não eram apenas nomes em relatórios policiais. Eram filhas e irmãs que enfrentavam tempos difíceis. Humanizar essas mulheres é confrontar a invisibilidade que permitiu a impunidade de Rifkin. A falha na comunicação entre os distritos policiais também foi crucial. Como ele descartava restos mortais em locais distantes, as autoridades demoraram a perceber um padrão. O rastro de sangue estava espalhado pelo mapa, mas o preconceito social criou um véu protetor para Joel, permitindo que o monstro continuasse a podar jardins de dia e a colher vidas sob a proteção da noite. Ele agia com a precisão de quem remove ervas daninhas, tratando seres humanos com a mesma indiferença com que lidava com o entulho de seu trabalho, acreditando que o mundo jamais notaria a ausência daquelas que ele escolheu descartar cruelmente no silêncio da escuridão. Após a captura naquela manhã fatídica de 1993, o que se seguiu nas salas de interrogatório foi quase tão perturbador quanto os crimes em si. Joel Rifkin não demonstrou a resistência ou o pânico que se esperaria de um homem cujos segredos mais sombrios acabavam de ser expostos. Em vez disso, ele exibiu uma frieza clínica e uma disposição quase metódica para colaborar que deixou os investigadores perplexos. Sentado diante dos detetives, Rifkin começou a desfiar um novelo de mortes com uma precisão geográfica assombrosa. Ele não apenas confessou os 17 assassinatos, mas agiu como um guia turístico do próprio horror, desenhando mapas detalhados que indicavam onde cada corpo havia sido descartado. Sua memória para detalhes espaciais, talvez um reflexo de sua profissão como jardineiro, permitiu que a polícia localizasse restos mortais em pântanos, rios e terrenos baldios que, de outra forma, jamais seriam encontrados. Não havia remorso em sua voz, apenas uma narração factual de eventos, como se estivesse revisando um inventário de tarefas concluídas em sua rotina de trabalho. O julgamento, iniciado em 1994, transformou-se rapidamente em um espetáculo mediático que capturou a atenção de toda a nação. A estratégia da defesa foi tentar convencer o júri de que Rifkin sofria de uma doença mental profunda, alegando uma forma de insanidade que o tornava incapaz de compreender a ilicitude de seus atos atrozes. No entanto, o retrato pintado pela promotoria foi muito diferente. O de um predador astuto e organizado que planejava seus movimentos com cautela, limpava suas cenas de crime e escolhia deliberadamente as vítimas mais vulneráveis para garantir sua impunidade. O júri não comprou a tese de insanidade. Para eles, o esforço sistemático de ocultação e a vida dupla de Rifkin provavam sua plena consciência. A sentença final foi implacável. Joel Rifkin foi condenado a mais de 200 anos de prisão, uma pena que garantia que ele jamais voltaria a caminhar pelas ruas que tanto aterrorizou durante 4 anos. O caso de Rifkin estava tão entranhado na consciência pública de Nova York
que acabou cruzando a fronteira para a cultura popular de uma forma inesperadamente surrealista. Na famosa série de televisão Seinfeld, o nome de Joel Rifkin tornou-se o centro de uma trama cômica, onde uma personagem namorava um homem com o mesmo nome, que tentava desesperadamente mudá-lo para evitar a associação com o assassino. Esse momento da televisão ilustra a estranha banalização do mal na era moderna. O nome de um homem que desmembrou 17 mulheres tornou-se um bordão em uma comédia de costumes. Essa intersecção entre o horror real e o entretenimento mostra como a sociedade processa traumas coletivos, transformando o indizível em algo quase trivial, enquanto as famílias das vítimas ainda carregavam o peso esmagador de perdas irreparáveis. Além do impacto cultural, o legado de Rifkin forçou uma mudança profunda nos protocolos de investigação. O caso revelou uma falha sistêmica catastrófica: a falta de comunicação entre os diferentes distritos policiais. Como Rifkin operava em várias jurisdições e descartava restos mortais em áreas distantes, os investigadores demoraram anos para perceber que lidavam com um assassino em série. A partir desse fracasso, novos sistemas de compartilhamento de dados integrados foram criados, visando identificar padrões de comportamento predatório de forma mais ágil. No entanto, a lição mais dolorosa foi social. O rastro de Rifkin é um lembrete de como o preconceito pode ser cúmplice do crime. Se as vítimas não fossem trabalhadoras do sexo marginalizadas, o alerta teria sido emitido muito antes. A invisibilidade social foi a arma mais eficaz no arsenal de Joel. Hoje, Joel Rifkin permanece atrás das grades, envelhecendo no esquecimento enquanto o mundo continua a girar. Ele não é o monstro de aparência grotesca dos cinemas, mas o homem comum que ninguém notaria cuidando de um jardim vizinho. Sua história encerra uma trilogia de horror que começou com uma placa de carro ausente e terminou revelando as rachaduras de uma sociedade que falhou em proteger os seus mais vulneráveis. Ao olharmos para a trajetória desse jardineiro que semeou a morte, questionamos o que define um monstro na modernidade. A verdadeira justiça para Tiffany Bresciani, Heidi Balch e todas as outras não reside apenas na prisão de seu algoz, mas no compromisso de nunca mais permitir que qualquer ser humano se torne invisível. O mal mais perigoso muitas vezes usa uma máscara de mediocridade, escondendo-se sob o véu da banalidade cotidiana. Diante disso, como podemos, como sociedade, garantir que as vozes dos marginalizados sejam ouvidas antes que o silêncio se torne definitivo?